Que a paz de Cristo esteja convosco. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Eclesiastes, Velho Testamento, depois de Provérbios, capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer, antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Então aqui a recomendação de Deus para mim, para você, é que a gente se lembre do nosso Criador. Quem que é o nosso Criador? Quem foi que criou os céus, a terra, o mar? Quem formou o ser humano? Deus, o Senhor. Então, nós temos que nos lembrar dele. Só que, infelizmente, tem muitas pessoas que elas não se lembram de Deus. O que é se lembrar de Deus? Se lembrar de Deus é a pessoa que ela procura cultuar, ir na igreja, buscar a Deus. Se lembrar de Deus é a pessoa que ela medita na palavra de Deus, ou seja, ela está ouvindo aquilo que Deus está falando para ela através da Bíblia, da sua palavra. Se lembrar de Deus é aquela pessoa que ela tem vida de oração. Então a pessoa que ela está fazendo isso, indo para a igreja, meditando na palavra, orando, ela está se lembrando de Deus. Se lembrar de Deus também, um exemplo, fazem algo de mal para você e ali de repente o demônio, ele quer colocar uma mágoa no seu coração. Fulano fez isso, fez aquilo para você. E aí você se lembra da palavra que Jesus ele falou que os limpos de coração verão a Deus. E para não guardarmos, não alimentarmos a amargura. Então, quando nos lembramos da palavra de Deus, então nós estamos se lembrando do próprio Deus. E ali você libera o perdão, eu vou perdoar fulano, vou perdoar ciclano, enfim. Você se lembrou da palavra, ou seja, se lembrou de Deus. Ou de repente o demônio, ele quer colocar em você um sentimento de cobiça e você se lembra que está escrito, não cobiçarás. Então você se lembrou da palavra de Deus. Se você se lembrou da palavra dele, você está se lembrando do próprio Deus. E será que você tem se lembrado de Deus no seu dia a dia? Será que você tem se lembrado do Senhor? Será que você tem ido cultuar? Você tem meditado na palavra? Você tem feito as suas orações ao Senhor? Você tem praticado a palavra de Deus? Porque esses são os sinais que a pessoa ela leva se ela se lembra de Deus. E outra coisa também é a recomendação: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Olha só, então nós temos que nos lembrar de Deus antes que cheguem
os maus dias. Agora, sabe qual que é o problema? É que muitas pessoas, infelizmente, elas só se lembram de Deus quando chega o dia mau. Sabe? Quando tá difícil, tá apertado. Quando a pessoa, de repente, ela vai para o médico diz para ela: fulano, você está doente, você está com isso, está com aquilo. Ou seja, a pessoa, ela não tinha nenhum interesse em ir para a igreja ou meditar a palavra, não tinha vida de oração, ela vivia a vida dela. Mas aí, devido a esse problema que ela se encontra passando, esse sofrimento em alguma área da vida dela, às vezes é na vida dela, às vezes é familiar, aí por causa disso ela se lembra de quem? De Deus, mas se lembra em partes, porque ela diz: eu vou na igreja, vou pedir ali para o pastor fazer uma oração por mim, fazer uma oração pela minha família. Então ela está se lembrando em partes de Deus. E Deus, entenda, Ele não quer que a gente se lembre dele só no dia mau, só quando está difícil, só quando está apertado, só quando está doendo. Não. Mas seja o dia bom, seja o dia mau, Deus, Ele tem o prazer que a gente se lembre dele. Porque se lembrando dele, nós estaremos nos lembrando que existe o Deus Criador, aquele que é o nosso dono. E isso, lógico, de fato e de verdade, ele é dono daqueles que entregaram a vida para Jesus. E estaremos nos lembrando quando nós fazemos a oração, a meditação, praticamos a palavra, estamos nos lembrando que Deus, ele faz parte da nossa vida, do nosso viver. Então, se porventura você tem se esquecido de Deus, você não tem feito nenhuma dessas coisas que nós citamos, então se lembre de Deus. Não queira se lembrar do Senhor só quando as coisas estão difíceis, porque isso até mesmo, quando a pessoa faz isso, só se lembra do Senhor quando tudo está mal, então a pessoa está demonstrando que ela não tem interesse em Deus, mas ela está interessada nos benefícios que Deus pode proporcionar para ela, abrir portas, curar, abençoar, enfim. Mas ela não quer um compromisso com o Senhor. Tudo bem, pode acontecer da pessoa se aproximar de Deus por algum problema? Sim, pode. Mas depois que essa pessoa ela se aproxima de Deus, ela até vai buscar pelo milagre, Deus abençoa ela, mas essa pessoa, o problema é quando ela para por aí e ela se afasta de Deus. O problema está resolvido, não preciso mais ir para a igreja, não preciso mais congregar, não preciso mais orar. É aí aonde está o problema. Mas o certo é a pessoa, ela continuar, sabe? Teve o problema resolvido, foi abençoado, foi curado, foi curada, independente disso, mas essa pessoa, ela deve, no caso, fazer uma aliança com Deus. Ela deve construir uma comunhão com o Senhor. Ela deve se batizar nas águas, sabe? Estar congregando frequentemente, enfim. Então, ela não pode querer Deus apenas no dia mau, como nós falamos, mas seja dia bom, dia mau, mas ela deve
se lembrar de Deus. Então, não se esqueça do seu Criador, se lembre de Deus. E agora, nós vamos ver um ponto principal, um motivo principal pelo qual a gente não pode se esquecer de Deus. Não podemos nos esquecer do Senhor. Agora, abra sua Bíblia em Salmos. Salmos se encontra antes de Provérbios. Você está em Eclesiastes, aí você vai voltando, vai ter Provérbios. E antes de Provérbios, você encontra Salmos, Velho Testamento. Diz o seguinte, capítulo 9 de Salmos, versículo 17. Salmos 9, 17. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Tá vendo? Entenda que depois que passar o nosso prazo aqui na Terra, depois que der os nossos dias de vida e nós não estivermos nesta Terra, a nossa alma vai continuar viva. O corpo morre, mas a alma estará viva pela eternidade. E só tem 2 lugares no qual, e um desses lugares, eu e você vamos. Que lugares? O céu ou o inferno. Então, aqueles que se lembraram de Deus, aqueles que entregaram a vida para Jesus, se batizaram nas águas, tiveram compromisso, obedecem à palavra, esses que se lembram de Deus vão passar a eternidade com o Senhor. Esses vão reinar com Cristo. Mas aqueles que se esquecem de Deus, no caso, eles serão lançados no inferno, ou seja, a perda da salvação. A pessoa vai para o lago de fogo e enxofre e será atormentada eternamente. E esse daqui é o principal motivo pelo qual nós não podemos nos esquecer de Deus. Então, se você estava se esquecendo dele, se lembre dele. Medite na palavra, faça as suas orações, vá para a igreja congregar, cultuar, no caso, e pratique a palavra. E assim você estará se lembrando de Deus, e Deus, por sua vez, vai se lembrar de você, aqui na terra e também na eternidade. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente, em nome de Jesus. Forte abraço, paz